Então hoje a dona Kelly será sabatinada nessa manhã de sexta-feira. Está no nosso terceiro evento, então, do Ludwig Connect, agora tem até nome. A gente está inaugurando hoje a nossa arquibancada, então cada evento a gente inaugura uma parte, a gente vai evoluindo. Então agradecer primeiramente tu estar aí com nós. É legal também a pluralidade dos nossos convidados, assim, a gente teve no primeiro evento um cliente lá de Minas, de Uberlândia, num segundo momento a gente teve um pessoal do Rio de Janeiro e hoje a gente vai a Tapejara, interior do nosso estado, uma cidade de 30 mil habitantes, né, Kelly? Isso. Uma cidade que tem uma matriz muito forte na agricultura, né? Então é interessante a gente ver que a Ludwig chega em mundos diferentes, então é legal para a gente ter esse entendimento e ouvir um pouquinho da realidade de cada região. A gente tem, como eu falei, no Rio de Janeiro, um cliente completamente diferente, com uma história diferente, e no interior do nosso estado a gente também consegue atender com o nosso produto, provavelmente clientes com características diferentes, tem desafios diferentes que talvez o nosso público do Rio de Janeiro tenha, e tem coisas que são provavelmente muito parecidas, né? Então é bem interessante isso. Então, legal ter esse movimento. Legal ter pela primeira vez uma mulher, das outras vezes foram homens que tocam os negócios, então quero entender depois contigo como é esse desafio também de uma mulher gerenciar uma empresa, gerenciar, enfim, os desafios de uma jornada, de um processo que a gente sabe que é complicado. Então, te agradecer e gostaria que tu falasse um pouco de ti de maneira aberta, te dizer que é uma conversa bem descontraída, então respira que tá Já tudo dá. certo. Bom, então, eu me chamo Kelly, né? Tenho 35 anos. Eu sou proprietária da Avenza, que antes se chamava CID Móveis e Decorações, há 12 anos. Comecei com 23 anos, então, em meio a uma faculdade de arquitetura, né? Esse negócio, ele é um negócio familiar, começou com a minha família, e eu sempre digo que eu herdei a bomba, né? Porque eu não é uma herança que ela vem carregada de só pontos positivos. Temos algo em comum já nesse ponto, então eu herdei uma bomba também. Então, desde o princípio eu tive o Ronaldo como meu sócio, né? E depois a gente teve outra sócia que entrou e já saiu nesse meio tempo. Algumas pessoas talvez tenham cruzado com ela, que foi uma pessoa muito importante também nesse nosso processo de crescimento e amadurecimento. Ela também é arquiteta e acabou seguindo somente com a vida profissional de arquitetura. Então, hoje, né, o cenário da Avenza é composto por mim e pelo Ronaldo, que a partir de janeiro de 2026 também irá se desligar da empresa. Então, a partir de 2026, a administração da empresa fica somente a minha responsabilidade, né? Então, novos desafios vêm pela frente, eu entendo, reconheço e já estou preparada para eles, né? Estou me preparando para eles. Mas vai ser uma jornada que eu tenho certeza que vai continuar dando muito certo. Sim. É legal, a gente acompanha, a gente tive a oportunidade de visitar a Kelly, acho que 2 vezes, né, Kelly? E é justamente interessante ver a forma com que vocês se posicionam dentro do mercado de vocês, dentro das particularidades que vocês têm. E legal participar dessa nova jornada, inclusive. A gente teve ontem, enfim, já uma conversa sobre isso, dos teus novos desafios, né, nessa nova conformação societária, mas tenho certeza que tu vai dar conta e a gente tem convicção que a gente vai seguir colhendo bons frutos em relação a isso. Com certeza. Te perguntar um pouquinho em relação à Avenza dentro do teu mercado, assim, queria que tu contextualizasse um pouco de como é o mercado de Tapejara, para que a gente entenda um pouco dessas particularidades, quem são os clientes e os teus concorrentes e quais os teus pontos fortes, o que tu usa como diferencial dentro desse mercado, especificamente dessa tua região, enfim, da região que tu atende. Tá. Tapejara é uma cidade que é um pequeno polo moveleiro. Eu gosto de falar sobre isso porque é uma curiosidade, porque lá a gente teve uma indústria muito forte
né? Eles atendiam muitas licitações, muitas escolas, projetos maiores mesmo, corporativos. Dessa indústria saiu diversas pequenas marcenarias. E hoje Tapejara, apesar de ter 30 mil habitantes, tem 16 marcenarias, né? Todas elas, principalmente as que se consolidaram há 20 anos atrás, elas continuam sendo muito fortes e muito referência na região, né? Nós começamos a C&D Móveis lá atrás, há 18 anos atrás, como uma representante, né, de uma franquia. E a partir de então ela foi crescendo e se desenvolvendo. Nunca se teve uma marcenaria da C&D enquanto a gestão da minha família. Ela passou a existir, a marcenaria passou a existir quando eu e o Ronaldo assumimos então a loja. E a gente sentiu a necessidade. Nós trabalhávamos com outras 2 marcas, né? E a gente começou a querer trazer a nossa identidade, o nosso atendimento e a nossa personalização lá atrás. Eu sempre brinco que eu comecei o negócio porque eu gostava de fazer projeto, né? Não porque eu gostava de fazer gestão, não porque eu gostava de todo esse processo que envolve hoje ter uma loja de móveis e ter uma marcenaria. Então, a gente chegou a ter 10 funcionários dentro da marcenaria, tivemos 3 vendedores dentro da loja, mais administrativo. Então, a gente já foi uma empresa muito maior em pessoas, né? Mas que tinha um faturamento e um resultado muito menor. Depois, com o passar do tempo e vendo as dificuldades que é ter uma marcenaria na nossa região, porque, como eu falei, as pessoas que saíram dessa empresa maior, elas foram montar as delas, né? Todo mundo saiu e foi montar as suas. E aí, quem que sobra no mercado, né, para trabalhar? Quem é a mão de obra? Então, a mão de obra lá é uma dificuldade que a gente tem muito grande, desde o processo da marcenaria até a montagem. E então a gente sentiu que ficar batendo nessa tecla, né, ia ser difícil, assim, por ter empresas consolidadas. Hoje, então, Tapejara conta com essas 16 marcenarias, e quando a gente assumiu a C&D, nós éramos a 6ª, 7ª mais lembrada, né, há 12 anos atrás. Tinha empresas muito mais fortes que a gente lá, e hoje a gente está talvez em primeiro lugar no mercado ou disputando o primeiro lugar com uma outra empresa que realmente tem uma marcenaria de um porte maior, assim, né? Já tem um processo um pouquinho mais industrializado, digamos assim, em tecnologia, né? Não em processos, como é a Ludwig, né? Então, sempre esse mercado, e por ser uma mulher já trazendo isso, o que eu mais sofri, assim, foi com essa questão de ser nova, ser mulher e nunca ter feito parte de um processo de marcenaria, né? A minha família não tem histórico de marcenaria como muitas empresas lá em Tapejara. E eu sou mulher, né? Hoje a gente já vê muitas mulheres trabalhando na produção, mas, de fato, esse trabalho artesanal, né, é muito ligado ao homem. E então esse amadurecimento, assim, com esse sofrimento, digamos assim, que foi o processo todo, ele é muito grande. E hoje eu não tenho receio em conversar com nenhum marceneiro e digamos assim, talvez ele consiga dizer que isso não pode ser feito e pode ser feito, né? Porque como eu entendo de desenho e eu também entendo do processo de fabricação, isso facilita muito a vida. E eu acho que é a forma com que a gente se posiciona também. Então, eu nunca me posicionei assim como, coitadinha, né? Ela é uma mulher nesse ramo. Não, e sempre fui um pouco cara de pau, assim, quando eu precisava, não sei fazer esse móvel, e agora? Eu vou lá pedir para quem sabe. E essa relação que eu tenho com as outras empresas lá em Tapejara é bem legal, assim, porque eu não enxergo os meus concorrentes como concorrentes, né, nesse sentido, assim. Não como inimigos. Né, isso aí, não como inimigos.
E nunca tive problemas, né, com essa troca de informação, com essa busca. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Sim. Legal. Essa questão da industrialização, a gente vê no nosso segmento vários movimentos nesse sentido. Tem, principalmente, sei lá, se jogar 5, 10 anos para trás, a gente via mais. Acho que hoje até as lojas elas estão começando a entender muito mais da complexidade que é produzir. A gente teve no nosso histórico, né, tem uma experiência de algumas lojas, as pessoas vêm desse meio de ser um lojista, eles têm esse desejo muitas vezes de poder fabricar, de querer fabricar, muitas vezes até pela questão do engessamento do fornecedor atual, então ele se sente meio que obrigado a produzir, provavelmente foi algo parecido que deve ter passado, e a gente vê que normalmente não é tão bem sucedido esse processo de fabricação, porque o nosso processo num todo ele é bastante complexo, né? Se a gente for pegar a jornada desde o momento da venda, digamos assim, da parte de projeto, de briefing, até a jornada final, passando pela fabricação, é muita coisa. Então, dar conta de tudo isso é um desafio bastante grande. E esse modelo, claro, defendendo o nosso modelo aqui de separação dos processos, a gente vê que tem um êxito maior, porque realmente cada um fica especialista numa parte do processo. Então, sim, isso faz diferença. Vocês devem ter sofrido justamente por isso. A questão toda da marcenaria, ela inicia assim, tu tem uma franquia, tu precisa ter máquinas para fazer ajustes, e a tua inexperiência no projeto faz com que tu tenha essa necessidade, né, de ter as máquinas para esses ajustes. E quando tu vê, tu tá produzindo coisas... reindustrializando de novo. Vem industrializado, tu tem que refazer. E aí tu tá fazendo esse movimento, e esse movimento necessita estoque, necessita espaço, e quando tu vê, tu pensa, tá, mas não faz mais sentido, então, continuar tendo aquela franquia se eu preciso... Agora, a gente volta, né? Com a Ludwig, a gente faz um processo inverso, assim, tanto que isso é uma coisa que nós já conversamos, né? Sobre a necessidade de não ter mais um depósito, de não ter mais as máquinas. Como vai funcionar a nossa produção a partir de 2026, sendo que a gente não vai mais ter aquele espaço para fazer os ajustes? Quais que são as manhas que a gente vai ter que aprender no projeto para não precisar disso, né? E o desafio é fazer todo mundo que já está no processo entender que a chave virou. Sim. E a gente não vai mais ter esse braço, né? Essa escora, digamos assim, lá. Então, precisa sair daqui. Né? Todo o processo precisa sair daqui. E tem como fazer todo esse processo hoje dentro do Promob da Ludwig, né? Sim. É uma coisa que a gente já colhe, te dizer, como eu te disse anteriormente, sei lá, 95% dos nossos clientes não tem essa estrutura que tu tem lá. Provavelmente é uma questão como tu já tinha, tu manteve mais por um hábito do que talvez por uma necessidade. Começa a gerar um apego, e aí tu tem a tranquilidade de ter o espaço, não atrasou a obra do cliente, tu mantém o pedido pronto lá. E aí a gente agora conversando consegue entender que tem alguns processos que a gente pode fazer diferente, né? Que não necessita de tudo isso. Sim, sem dúvida. A gente falou um pouquinho da questão regional, mas passou um pouquinho desapercebido os teus diferenciais em relação a esse mercado, assim. Enfim, tu comentou que tem uma gama muito forte de marcenaria, queria entender como que tu vende esse teu diferencial, como o mercado te conhece e o que te fez sair lá, sei lá, da quinta, sexta mais conhecida, que movimento que tu fez para chegar de hoje ser uma das mais conhecidas lá da tua cidade? Hoje a gente tem uma equipe de projetos que conta com 4 arquitetos, eu e mais 3 pessoas. E eu acredito muito que o nosso diferencial hoje está em entregar os projetos de forma completa para os clientes, né? Então, não é... Quando eu comecei, há 12 anos atrás, era o projeto do móvel. Do projeto do móvel, né? Sim. Era a mesa, não tinha a flor, a decoração em cima da mesa. Aí a gente passou a decorar o projeto. Aí a gente passou a ambientar o projeto. E hoje, o resultado que a gente entrega lá na nossa loja é praticamente de um escritório de arquitetura em questões de projetos, em questões de imagem e atendimento.
Então, hoje, se um cliente pegar o nosso projeto e ele resolver e executar o projeto inteiro, comprar o tapete, comprar o quadro, ele consegue. E eu acredito muito que isso é um diferencial nosso. Esse cuidado que a gente tem em toda essa jornada do cliente, desde atendimento à finalização de projeto. Um número que é bem legal falar, assim, é a nossa conversão, porque quando o Rômulo me conheceu, ele trazia muito parcerias, arquitetos, e o nosso diferencial é o nosso projeto. Não é a venda para o arquiteto, não é a venda para o cliente do através arquiteto. de um terceiro. Isso começou a mudar porque eu passei a entender as necessidades do escritório de arquitetura. Mas até então, eu batia muito forte na tecla do nosso projeto, né? E isso é um diferencial. Tem uma coisa que eu chamo de feeling, né? Que é o atendimento que eu faço com o cliente. Essa é uma parte que eu não abri mão desde o início. Então, de 12 anos atrás até hoje, isso não mudou. Eu que atendo todos os clientes que chegam na loja, eu que faço o briefing dele, eu que passo para o projetista tudo que vai ser feito e sou eu que aprovo o projeto antes do cliente, né? Então, se não estiver de acordo com o que eu senti de conexão com o meu cliente na hora do briefing, ele não vai para frente, ele vai voltar e vai ter as alterações necessárias. Então, eu tenho muito disso e isso é uma coisa que talvez não se ensina, sabe? A minha maior dificuldade hoje é essa. Tu não ensina ninguém a ter essa sensibilidade e esse olhar para o cliente, sabe? Entender realmente as necessidades dele e não querer brilhar como arquiteto, né? É o projeto do cliente, não é o projeto que precisa ser vendido para o cliente. Porque eu não vendo só um projeto de ambientação, né? Eu vendo um móvel, então no final das contas eu preciso entregar aquilo com todos os processos. E outro diferencial é que os arquitetos que são nossos parceiros, eles não precisam refazer todo o detalhamento de um projeto final, porque a gente já faz esse trabalho lá dentro da Venza para envio para produção, para envio para montagem. Então, isso é um ponto que também nos diferencia e que acaba acolhendo o arquiteto, né? Não trazendo o arquiteto como um concorrente, já que a gente desenvolve o projeto. Não, eu posso suprir muitas necessidades que ele teria lá dentro do escritório dele com esse processo, né? Sim. A gente vem acompanhando e vem conversando já em algum tempo com a Kelly justamente dessa jornada dela de mudança em que ela passa não focar somente no consumidor final e ter o arquiteto como parceiro. A gente teve na semana passada um pessoal aqui do Rio em que o público deles é 80% arquitetos, né? 80%, 90%. E a gente vê essa tua jornada desse movimento de ter sim ainda muito forte esse trabalho que tu faz lá, mas ter também essa possibilidade de atender outros parceiros e diversificar, inclusive pulverizar um pouco mais os teus negócios, até para não ter toda essa dependência que tu falou que está muito hoje em ti, da questão do briefing, de ter esse olhar mais apurado. A empresa, né, a gente tem a empresa tem que não ser dependente completamente só do dono, né? Eu acho que isso é fundamental. É legal ver tu estruturando isso, ver tu ter essa visão aí de futuro, de trabalhar com arquiteto. Então, eu tenho certeza que tu vai colher bons frutos, principalmente por tu ter passado por essa jornada e por tu ter esse olhar como arquiteta, né? Um diferencial, ter uma arquiteta à frente de uma loja, e o arquiteto eu tenho certeza que não vai te enxergar como um concorrente, pelo contrário, como um parceiro, porque tu entende as dores que eles passam no escritório e se aliar a eles, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E resolver esteticamente o projeto deles, muitas vezes, sem grandes necessidades de alterações, né? Que isso talvez seja um ponto em que o marceneiro lá no fim não vai conseguir fazer, né? Então, esse também acaba sendo um diferencial em função disso. Tu tem o olhar técnico, mas tu também tem o olhar estético de como aquilo precisa ser entregue na casa do cliente e a solução que tu precisa dar para aquele móvel funcionar. Sim. Se posicionar, né? Muitas vezes o arquiteto que vem, que é teu cliente, ele tem, com certeza, um olhar dele sobre cada situação, mas podendo ter esse alinhamento, eu acho que o arquiteto também, ele precisa disso. Se as duas partes elas estão abertas, eu creio que dá um jogo bem legal
e sempre funcionou bem quando o arquiteto ele é um aliado do fornecedor e vice-versa, né? Então acho que isso funciona. Falar de maneira mais geral, assim, o intuito bastante desse nosso movimento é essa integração nossa, tanto contigo como com os nossos colaboradores e uma troca até para a nossa rede de lojistas, assim. Eu queria entender o que a Kelly vê, claro, dentro do cenário dela, mas de maneira também global, assim, do segmento, do nosso segmento, o que tu enxerga como uma tendência futura, o que cada vez mais está batendo lá na tua loja, falando de produto, falando de, sei lá, de cores, de coisas que nós como indústria, tu já conhece o nosso produto muito bem, mas, enfim, olha um pouco para o futuro e desenha para nós um pouco do que tu enxerga também como arquiteta, né, obviamente, para a gente aqui na indústria estar um pouquinho à frente, inclusive, poder estar desenvolvendo algumas coisas para ti. Isso foi uma conversa que eu já tive com o Lautério, né? Uhum. Sobre cores e tendências, realmente. E eu trabalho muito e penso muito numa arquitetura atemporal, né? E quando a gente fala disso, a gente não pode só seguir tendências. A gente precisa pensar em produtos que durem por muitos anos, né? E não só a durabilidade física, mas a durabilidade visual, né? Isso, com certeza. E eu acredito muito em proximidade, o MDF BP com proximidade à lâmina de madeira natural, tá? Isso é muito forte para mim. Por mais que a gente trabalhe uma tendência de uma chapa assim ou assado, eu acredito que ela perdura durante o passar do tempo. E então essa foi uma troca que eu fiz com o Lautério. As chapas elas precisam ser cada vez mais com aparência de lâmina natural. Não é lâmina natural, porque eu não vou conseguir vender isso lá no interior com o valor que tem uma lâmina natural. Mas é essa proximidade, né? Isso é uma coisa que eu enxergo como algo bem positivo. No mais, assim, ferragens, sistemas, eu acredito que a gente já faz parte desse mundo, né? A gente já tem uma empresa muito inovadora, a Ludwig já é muito inovadora em questões de puxadores, em ferragens. Então, a gente está no caminho certo nesse sentido, né? É uma questão mesmo dessas coisas que passam, que são as cores dos MDFs, né? Que são as tendências momentâneas, assim. Sim. Isso é uma coisa que eu tomaria cuidado. Entendi. Falar um pouquinho, continuando da Ludwig, assim, me conta um pouquinho da tua jornada com nós, assim, como tu começou, como tu conheceu, há quantos anos, né? A gente no início até nem falou de quantos anos trabalha com nós, como tem sido a tua experiência, assim, o que a gente tem de positivo, o que tem de negativo também, cuida que estão gravando, então não bate tão forte assim nos negativos, mas enfim, queria te ouvir, a gente queria te ouvir, assim, o que tu enxerga da Ludwig, o que tu enxergou lá atrás, o que tu enxerga hoje? Tá. Eu conheci a Ludwig pelos vídeos do Lautério, né? Mais um dia na produção. Também ele mostrava muito detalhe de produto. Eu lembro que chamava muito atenção a questão dos puxadores, assim, e antes de vir conhecer a fábrica pela primeira vez, eu ficava, como é que eles fazem esse puxador usinado com essa cava? E ele tá falando aqui que é BP, não é fita de borda, né? Porque lá a gente só conseguia resolver isso com fita de borda. Vai fazer uma cava, tu vai laminar com borda. E então foi através desses vídeos que eu cheguei na Ludwig. Foi uma resistência bem grande, porque todos os processos iniciais da Venza sempre começaram por mim. Eu sempre precisava puxar a frente deles. Então, assim, hoje a gente produz aqui e o móvel custa X valor. Se eu quisesse saber se valeria a pena trabalhar com a Ludwig, eu é que teria que fazer o comparativo de preços, eu é que teria que ter todo esse... E foi em 2021, né, que eu comecei a ver os vídeos dele, e nós estávamos em meio a uma pandemia, com trabalho até, né, no pescoço. E eu dizia assim para os meus sócios, eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para isso, sabe? Não tenho tempo para ficar fazendo comparativo de orçamentos, para saber se vale a pena ou não, quais que são as limitações que a gente vai encontrar. E aqui dentro hoje eu tenho muita flexibilidade, então eu não faço o que eu quero dentro da marcenaria, né? Quando a gente resolveu, de fato, entrar em contato com o Lautério pela primeira vez, ele foi extremamente burocrático comigo, né? Ele foi extremamente burocrático e eu fui extremamente insistente, porque senão eu não estaria aqui hoje. Ele não queria te vender, não. É que a primeira conversa que a gente teve, ele me disse assim, a gente vai precisar assinar um contrato e tu tem que me mandar no mínimo 20 mil por mês de produção. E eu me desesperei, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir mandar 20 mil de produção por mês? Sendo que tu já produzia muito mais, provavelmente. Sim, mas era um receio que eu tinha. Eu pensei, nossa... eu acho que eu não vou dar conta, né, desse contrato dele. Aí eu acho que no fim ele até reduziu para 10. Ele foi bonzinho. E então, assim... Pelo jeito conseguiu, né, vender mais que 10, né? Tá aí, acho que tá aí. É óbvio que todas as empresas têm dificuldades, pontos negativos, pontos positivos, mas desde o princípio a gente sempre se sentiu muito acolhido. E essa diferença que a gente vê de outras empresas. Nesse período de 18 anos que existe a loja, a gente passou por pelo menos umas 10 tentativas de marcas diferentes, né? Muitas delas eram marcas de fato. Então, a gente começava a nossa jornada com uma empresa pequena, que se tornava uma grande empresa, e aí queria trabalhar a marca dela, e eu não queria. Eu queria trabalhar a minha marca, né? É a Avenza, não é a Ludwig. Isso é uma coisa que eu deixei muito claro desde o princípio. Quando começaram os movimentos de mudança aqui interno, foi uma coisa que aqui, né, foi forte, assim, agora eles vão querer começar a vender a marca deles. E isso foi uma dor que eu trouxe para o Júlio, assim, vai continuar do jeito que tá? Como é que funciona isso, né? Será que eu vou precisar sair correndo? Então, voltando, né, o acolhimento que a gente teve aqui foi uma das coisas que nos faz permanecer, né, desde 2022. Então, o nosso primeiro contato foi em 2022 e eu acho que o nosso primeiro projeto foi em março, abril, pelo que nós estávamos olhando ali de 2022. E aqui, esse contato que a gente tem aqui é o que nos faz ficar, né, apesar das dificuldades. Eu acredito que hoje uma das nossas maiores dores, assim, e que foi uma pergunta que eu trouxe para o Dário essa semana, foi... Dário, quando falta uma peça aqui, tu já conseguiu saber onde é que ela fica dentro da fábrica? Tu já conseguiu entender onde é que está o gargalo dela? Porque quando a gente vai montar na casa do cliente, aquela peça que ficou faltando e que daqui a pouco vai gerar assistência e que a gente vai precisar retornar depois, é uma das coisas que acaba nos trazendo dificuldades. Muito porque a gente não vende só para Tapejara, a gente também atende a região, né? Tapejara é a metrópole, né? Porto Alegre é a metrópole, Tapejara é a metrópole. Se vocês forem olhar, a gente tem 5 ou 6 pequenas cidades ao redor, pequenas, assim, 3, 4 mil habitantes, e aí num raio um pouquinho maior a gente vai ter mais umas 10 cidades de 5 a 10, 15 mil habitantes. Então, a gente atende essa região, né? E esse transtorno da volta para a casa do cliente, a logística é uma das coisas que traz um pouco de desconforto, né? Essa semana a semana passada eu mandei uma mensagem para a Ana questionando ela quem que ia pagar, né, o meu retorno para Garopaba, caso a peça que não estava pronta na produção não ficasse pronta, né? No fim das contas, todo mundo deu um jeitinho, e é isso que é o legal, né? A gente teve uma dificuldade, mas todo mundo se esforçou muito para que no fim das contas aquilo fosse resolvido e solucionado a tempo de não precisar gerar mais transtorno para ninguém, né? A gente tem muitas empresas que batem na nossa porta todos os dias para querer nos vender essa solução. Mas esse contato que a gente tem direto com vocês aqui
E é uma coisa que eu já questionei, o Júlio talvez ele não lembre, mas eu perguntei a primeira vez que eu vim para cá se todo mundo recebia algum treinamento de cordialidade e educação para trabalhar aqui, né? Isso foi uma coisa que eu questionei, assim, porque por todo mundo que a gente for atendido aqui, a gente vai ter o mesmo respeito, a mesma educação, né? A mesma cordialidade. E isso é sensacional, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu quero aprender como que faz para poder replicar lá na minha empresa, né? E é isso que nos faz querer ficar, né? Porque poderia simplesmente trocar. É que nem eu disse, tem diversas empresas que batem na nossa porta, mas não é isso, né? Não é a solução talvez tenham algumas empresas que tenham até mais tecnologia e mais soluções, mas não é isso que nos faz ficar, né? São vocês que nos fazem ficar. Que legal, muito legal ouvir isso, né? Acho que muito legal ouvir isso, né? Queira ou não queira, são vocês, né? A gente não tem esse treinamento de cordialidade, né? Não é algo, vamos tentar ter, mas eu não sei se isso se ensina também. Eu acho que isso a gente começou a falar ultimamente um pouco mais, mas é uma questão cultural, né? Então, vocês ouvindo, a gente ouvindo isso de uma cliente, a importância e o peso que isso tem, né? Tenho certeza que isso vale muito mais do que todo o maquinário que está atrás aqui de nós, porque aquilo ali a gente compra, né? Vai lá, pega um dinheiro no banco e compra. Agora, ouvir isso de uma cliente é importante. E no fim das contas, só para ressaltar, o maquinário, para mim, não importa. Sim. O que importa é o resultado da peça que eu vou receber lá no final, né? E que vai se tornar um móvel. Então, é exatamente isso, né? A gente vende emoção, né? A gente não se dá conta, né? Nós e vocês, principalmente na ponta lá, tu tá vendendo para um cliente algo intangível. A gente não se dá conta disso. Que a gente vende algo que não... Tá, o MDF se pega e tal, mas é a sensação que a pessoa quer ter naquele ambiente. E acaba que a gente, às vezes, na rotina do dia a dia, é mais uma peça, mas... e nós aqui, idem, né? O cliente está dando valor para algo que é intangível. Então, por isso desse evento. Esse evento se justifica com essas coisas. É isso que a gente quis trazer com esse evento e me comprova que vale a pena continuar fazendo esse evento por esses feedbacks que a gente leva. Entender um pouquinho, Kelly, a tua visão de futuro, né? Tu passou para nós aqui, tu tem uma jornada nova, principalmente em janeiro. Queria entender da Kelly como que ela se imagina no próximo ano. Sei que a gente já falou um pouquinho, mas queria que tu externasse para nós aqui aquilo que tu imagina, o que tu sonha e aonde a Ludwig está dentro desse contexto, onde a gente pode te ajudar, onde tu enxerga a gente participando dessa tua visão de futuro. Uhum. Então, hoje lá na loja, a gente não vende projetos de interiores completos, né? Eu não vendo projeto de móveis, por exemplo. Hoje eu vendo o projeto de interiores e o móvel o cliente precisa executar conosco, né? A gente tem um time de arquitetos muito bons lá e essa foi um ponto assim que eu nunca abri mão, né? E talvez eu tenha tido esse problema de dissolução de sociedade no meio do caminho por conta disso, né? Eu sou arquiteta, sim, mas eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa que vende móveis, então eu não vendo projeto de móveis. Só que isso não está muito claro, assim, até nós trocamos muitas ideias de como que nós vamos comunicar isso para o cliente a partir do ano que vem. Porque apesar de já termos alguns movimentos, né, eu não busco o cliente, é o cliente que me busca hoje. O máximo que eu faço assim é entender quem que está construindo na cidade, entrar em contato com o arquiteto, me colocar à disposição. Mas eu não faço captação direta de cliente. Hoje o cliente nos busca muito. Então, essa semana, por exemplo, eu tive 2 casos em que os clientes nos chamaram para entender se a gente faria o projeto completo da casa, do apartamento, de interiores. Então, esse é um projeto que vai se formalizar, né, e que a partir de janeiro já vai estar rodando, que é a gente, de fato, entregar isso para o cliente de uma forma que vai ser dita, né, propriamente dita a partir de janeiro de 2026.
e que eu acredito que só vai nos agregar como empresa, e que poder valorizar também esse serviço que a gente entrega. Hoje eu não vendo esse serviço, né? Que nem eu falei, o cliente pega o nosso projeto e ele encontra o quadro que a gente coloca para comprar. Ele encontra a mesa, a cadeira, o tapete, tudo. E eu não vendo esse serviço para o cliente dessa curadoria. Então, esse projeto é um projeto que vai passar a existir já a partir de janeiro de 2026 e que eu acredito que vai valorizar muito a empresa, né, como um todo. Então, eu nem estou pensando aqui em faturamento, né? O Lautério só está pensando em faturamento. Eu não. Mas eu estou pensando em valorização realmente. Desde o início foi assim? Desde o início já tinha um contrato? Não mudamos, né, Lautério? Sacanagem. Então, assim, a gente quer cada vez se posicionar melhor, porque eu enxergo que o mercado da marcenaria, ele está cada vez afunilando mais. E os clientes, eles não querem mais só ter um móvel, né? Eles querem ter toda uma experiência na jornada de compra deles. O móvel, eles compram na internet, né? E então, não é isso que ele quer. Eu enxergo que cada vez mais a gente vai ter que entregar essas soluções por trás de um móvel. Então, para mim, esse é o futuro do nosso segmento, né? Como vai ser daqui para cá, né? Eu acredito que vai ser muito isso, relacionamento. E daqui para cá, para frente, da mesma maneira, né? É esse relacionamento, é essa entrega, esse atendimento, essa experiência no acompanhamento de toda a jornada do cliente pela empresa. E principalmente no pós. Né, no pós-vendas, depois que eu entreguei, como é que eu me comporto depois, né, na manutenção, nas assistências, no respaldo que eu vou continuar dando para o cliente. Sim. É muito legal ver, comecei lá falando dessa questão da pluralidade das localizações, né, mas é um ponto em comum que a gente teve com os outros convidados, né, o cliente, a Kelly deve pegar cliente que provavelmente é um agricultor que está lá no meio do mato, uma casinha, e o cara está fazendo um móvel num padrão, mas a expectativa dele, o que ele está buscando é exatamente a mesma dos nossos clientes lá do Rio de Janeiro, o cara que é um empresário, está na praia, numa metrópole. Então, a gente vê isso como um ponto em comum das pessoas quererem cada vez mais tudo mais resolvido. Acho que isso é um desafio do nosso segmento, ter essa capacidade de resolver os problemas num todo. As pessoas dão cada vez mais valor ao seu tempo e à sua experiência do todo, então acho que isso é um ponto em comum. Eu vou abrir para perguntas. Quem vai? Vocês são em quantos lá? Tipo, falou que tem bastante arquitetos, tá? A loja em si é loja, estúdio, isso é bastante gente que trabalha. Tá. Então, como é que é teu nome? Maiara. Maiara. Hoje eu tenho uma loja, tá? É uma casa que eu reformei, mobiliei os cômodos dela. Então, eu tenho todo um showroom com mobiliário solto, montado nela. E temos lá, então, um vendedor e eu. E mais 3 pessoas que trabalham nos projetos e mais uma pessoa que trabalha no administrativo financeiro, tá? Que no caso é o Ronaldo e que vai estar saindo. Então, a vaga está em aberto. Temos uma vaga, né? A questão da loja em si é um projeto que eu penso em enxugar para o próximo ano, porque eu tenho muita dificuldade de encontrar vendedor. Tá? Então, eu tenho uma loja muito legal, com produtos muito legais, e eu não encontro vendedor para essa loja. Né? Precisaria ter, então hoje temos essas pessoas, mas eu precisaria ter no mínimo mais uma pessoa lá trabalhando com essa frente de vendas e que eu não encontro. Né? A nossa montagem, só para complementar o time, ela é terceirizada hoje. Então, eu tenho a produção terceirizada e tenho a montagem terceirizada. E eu é que faço a ligação desses pontos, né, para que a gente tenha os resultados que a gente tem com os nossos clientes. Kelly, como a gente deixa mais fácil essa jornada, com essa dificuldade que a gente tem de achar pessoas para a gente conseguir trabalhar esse todo, né?
o quão importante é ter essa clareza de comunicação, que a gente tem falado muito aqui interno com vocês, para tipo, deixar isso mais ordenado, mais bem construído, enquanto que a gente está conseguindo ajudar isso ou melhorar isso, ou a gente poder fazer melhorar ainda mais, né, em comunicação, como tu enxerga isso? Sim. Eu não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta de forma clara, mas essa foi uma conversa que eu tive com o Lautério aqui hoje também, que é sobre quem fala com quem, né? Deixar claro pra gente lá no final quem resolve o quê, sabe? Porque eu entendo que eu não vou mais ter tempo de ser a ligação entre a fábrica e a minha equipe de projetos. Para eu poder crescer nessa outra via, eu vou precisar que a minha equipe saiba diretamente quem são as pessoas com quem eles precisam conversar para resolver uma assistência, para resolver o que não é assistência, né? Que a Ana... Não, isso aqui não é assistência fábrica. Então, assim, com quem que a gente resolve esses pontos, sabe? Porque isso acaba causando muito burburinho interno, e é o que eu falei hoje de manhã, assim, entre eu e vocês aqui, existe um filtro muito grande que é feito, né? Não chega tudo que eu ouço lá, né? Então, as pessoas elas vão precisar entender que esse filtro vai ter que ser delas e que a compreensão aqui dentro vai ter que ser de vocês, né? Então, e da mesma forma vocês aqui, né? É com quem que eu falo nesse XML que tá dando erro, né? Na plataforma. Com quem que eu tenho que entrar em contato quando a produção tá pronta e eu preciso enviar a cobrança? Quem vai ser a transportadora que vai coletar? Então, essa clareza que eu acho que a gente precisa trazer, assim, tanto nós para vocês, quanto vocês para nós, né? Para que a gente diminua os telefones sem fio, assim. Isso não é comigo, isso é com o fulano, né? Então, essa é uma coisa que eu tento evitar lá dentro da Venza, quando o cliente chama o financeiro, por exemplo, e pede de um produto. Então, sou eu que tenho que chamar o cliente e resolver aquilo do produto dele, né? Não é o financeiro. Não é o financeiro que vai me dizer, fulano, entra em contato lá com o telefone do comercial, sabe? Então, são esses pontos, assim, que essas pessoas e essas conexões é que a gente precisa fazer. Que, no fim das contas, se a gente vai ver, é tudo sobre comunicação, né? Eu ia chegar nesse ponto, a dor, eu acho que é algo geral de quase todos os negócios. E a gente tá, cara, nós estamos na era da comunicação, Sim, né? Em e que a a gente gente é abarrotado, A a gente é abarrotado por informação e que às vezes é tanta informação, inclusive, que é onde tem esse ruído do todo. A gente tem isso na empresa, tem isso na nossa vida pessoal. Às vezes um detalhezinho, tu tá ali no WhatsApp, escreveu uma palavra meio torta, já se tem uma interpretação errada. Então, acho que é um desafio. A gente entende isso e a gente está trabalhando nisso. As nossas conversas são muito internas aqui sobre isso. A gente tem a Hubs como inclusive uma plataforma para tentar resolver isso. Tem esse período inicial aí de entendimento, mas ela nasceu para ser uma ferramenta de comunicação. O ponto principal da Hubs é uma ferramenta de comunicação entre loja e fábrica, de maneira mais automatizada no que consegue ser, para a gente ter justamente tempo para dar essa atenção, que é o que tu comentou, para ter esse momento de ter essa cordialidade nos outros momentos. O básico, as coisas de rotina, as coisas que a gente sempre faz. A gente sempre manda um XML, a gente sempre paga, a gente sempre, sim, tem uma assistência. O nosso segmento, ele tem assistência. Como que eu mando uma assistência? Tentar deixar claro o que é uma assistência fábrica, o que é uma loja. Isso sempre vai ser um embate, sempre vai ter uma interpretação normal e natural de ambos os lados para isso, mas a gente entende, está trabalhando bastante nisso para justamente tratar esses casos, para a gente ter mais tempo de ter momentos de ser mais estratégico e ser mais produtivo e focar no que traz resultado para os nossos negócios. Então é o nosso desafio, mas a gente vem trabalhando bastante nisso. Acho que o nosso tempo está... Eu só boa. Vou ensinar um segredo. Tu comentou esse comentário lá no atendimento de todo mundo.
Mas eu acho que é simples, a gente não ensina, a gente não exige deles. Eu acho que vem de cima, é que a gente trata eles assim, né? Tá? Muitas vezes eles tem um problema particular, tem que dar uma atenção mais para eles, e depois que eles acostumar assim, eles têm que passar isso para o próximo, né? Então não tem muito mistério, né? Eles sabem que nós assim, nós tratamos eles assim. Não respondo, tá? Porque tem dias que eles brigam entre eles. Aí tu vai olhar para um, vai olhar para outro, o que tu vai falar? Deixa passar que tem muito que... E eles vão aprendendo com a gente, sabe? É cultura, né, seu Valdir? A gente precisa... Bem de cima. Uhum. Bem simples. E é importante que não haja ruído entre a cultura da base, né? Porque senão chega lá na ponta com dificuldades. Sim. É difícil passar isso para frente, assim. Muitas vezes a gente até no dia a dia, o seu Valdir comentou, tem o dia que tu tá mais nervoso, tem o dia que tu tá mais feliz, mas o tratamento, o respeito é uma coisa que a gente, pelo menos, sempre tenta manter, óbvio, né? Por óbvio, e a gente espera que isso passe, então é muito legal. Para finalizar, então, te agradecer por ter aceito o meu convite. Mandei o convite para a Kelly, sei lá, 2 semanas atrás, e eu gosto de gente assim. Mandei o convite, ela falou, semana que vem eu posso ir. E aí, na semana seguinte, enfim, foi a semana que a gente tinha um compromisso, falei, vamos jogar uma para frente, e ela topou. Eu acho que a gente também sempre foi assim, precisamos fazer alguma coisa. O cara, quem quer dar um jeito na agenda, né? Então, te agradecer por tu ser assim prática, da gente manter sempre essa relação direta, te dizer que a gente está sempre aqui à disposição, a gente tem um apreço muito grande, não só pelos números que tu traz pro Lautério no contrato, ele gosta bastante dos números, sim, mas é muito legal ver o crescimento de vocês, então, E cresceram mesmo. E cresceram muito. A gente estava olhando, por exemplo, de um ano para o outro, do ano passado para esse ano, a gente dobrou praticamente o faturamento. O faturamento com nós, então isso é sinal do trabalho de vocês, que vocês vêm desempenhando lá, dessa parceria que a Ludwig tem com vocês também. Acho que a gente também tem méritos disso, e te agradecer por ontem, por hoje e por esse momento aqui, que eu tenho certeza que foi bastante proveitoso para todos. Imagina, Júlia, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui e por ser tão bem recebida sempre. Com muito carinho que a gente faz esse movimento, né? E ficamos felizes também pelo reconhecimento de vocês, assim, conosco, né? É bem importante, porque às vezes eu tenho uma mania, assim, de achar que eu sou muito pequena perto de todo mundo, assim, sabe? Essa foi uma coisa que o Rômulo já me falou, essa tua humildade me incomoda, sabe? Porque tu é bem maior que isso, né? Então, tu precisa começar a se comportar dessa maneira. Mas fico muito feliz mesmo por estar aqui, por sempre ser muito bem recebida e muito bem atendida por todos vocês. Legal. Muito obrigado.